Bom dia, boa tarde e boa noite, queridos amigos e leitores do blog Médico Animósico. Como vai? Tudo bem? Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. E aqui nós estamos para dar início aos nossos trabalhos do mês de fevereiro, realizando alguns vídeos compartilhando temas e informações interessantes para que todos os nossos amigos, leitores, telespectadores, tanto do blog como aqui desse canal no YouTube, possam ter acesso a um nível de informação elevada que permita a todos eles ter melhores ferramentas e informações para que possam realizar o processo de expansão da própria consciência. E o tema que nós escolhemos para tratar hoje é interessante como sempre. Nós vamos abordar hoje um tema complexo, um tema que está dominando não somente a evolução do mundo, mas também a autoestima das pessoas. E no Brasil de hoje, mais que em qualquer lugar. Hoje nós vamos falar sobre direito, magistratura, ocultismo e magia negra. Tanto o grupo de sábios como a Casa Real Sagrada de Sirius gostaria de compartilhar algumas informações com vocês no sentido de fazer melhor compreender, uma vez que tudo é energia e vibração, amor infinito é a única verdade, todo o resto é ilusão, como é que pode ser que bandidos, que mentirosos, facínoras, entre outras qualidades de seres regressivos, consigam tomar o poder de assalto? E a resposta é justamente essa, é através do direito, é através da manipulação de leis e regras, que o ser humano ordinário normalmente não tem muito interesse em compreender como funciona, porque ele pensa que essas leis e essas regras não afetam ou não fazem parte da vida dele. E eu espero que através do encontro que a gente tem aqui hoje nós consigamos provar para vocês o quanto isso é um equívoco, o quanto a realidade é o contrário do que ela realmente parece. Para falar de direito e magistratura, é importante ter claro e lembrar que o direito que nós utilizamos na sociedade em que vivemos hoje, ele é uma invenção teológica que está feita para administrar todos os domínios do império. E como é a própria natureza de todos os impérios, o direito nada mais é do que uma tentativa de tornar equilibrado algo que é essencialmente absolutista, uma vez que trabalha priorizando a imposição e cumprimento de leis e por vezes trabalha também ocultando, quando não enterrando e matando a verdade. Então é muito importante que todos vocês compreendam que o direito, enquanto forma de se fazer justiça, só pode existir por excelência dentro de uma mente profundamente e fundamentalmente religiosa. E claro, quem é que vai garantir a execução dessa vontade absolutista, que uma vez fragmentada e dissolvida em leis e regras e códigos que o humano ordinário sem conhecimento não entende, ela vai ser imposta e vai ser regida por aquele que nós chamamos magistrados. E como todos sabem, e muitos tentam inclusive usar contra mim, eu sou filho de um homem que é juiz e venho de uma família onde as pessoas são do universo do direito, do universo da política. E antes que vocês pensem que eu sou uma pessoa de sorte por causa disso, eu não tenho contato com essas pessoas não falam comigo. Elas têm medo de mim, elas não gostam de mim. E eu dou graças a Deus que as coisas sejam dessa maneira. Mas voltando para o nosso tema, que é o direito e os magistrados. A palavra magistrado é uma derivação de um termo
que foi criado através da magia negra católica, justamente para poder garantir a execução de suas vontades, dando uma impressão de justiça para aqueles que seriam réu. Segundo a Casa Real Sagrada de Sírios e o grupo de sábios, a palavra magistrado tem um significado que é magista tributário, reciclador de almas e domador de ovelhas sapiens. E qual é o trabalho de um magistrado? Os magistrados são os juízes, e hoje nós estamos vendo no nosso país uma tentativa nojenta de tentar transformar magistrados em heróis da salvação, heróis do sistema. E claro, onde abunda religião, abunda ignorância. E onde abunda ignorância, o governo é corrupto. Então hoje nós temos uma nova safra de heróis e ídolos sendo cultivados pela mídia, de maneira a fazer com que magistas tributários, recicladores de almas e domadores de ovelhas sapiens sejam vistos como messias, sejam vistos como grandes salvadores, sejam vistos como pessoas de ilibada personalidade e biografia intocável, incorruptíveis. Mas a própria atitude que essas pessoas estão tendo ao longo da investigação Lava Jato e Operação Zelotes e tudo isso que está acontecendo no Brasil, eles vão mostrando que a natureza da existência dele é contra tudo aquilo que preza aquilo que eles chamam direito. Por exemplo, um juiz não pode ser partidário de nenhum partido político. Ainda assim, existe hoje um juiz no Brasil que insiste em atuar como dono da verdade, absolutista, desrespeitador, entre outras coisas que nós podemos ver através da internet e não podemos ver através das redes de comunicação aberta. Justamente por quê? Porque as redes de comunicação aberta, através do direito, conseguem fazer com que uma pequena minoria de famílias controlem toda a comunicação, seja de um país, seja de uma cidade, como nós podemos ver que a Rede Globo faz no Brasil inteiro. Agora, claro, a Rede Globo ela deve impostos absurdos que, se ela tivesse que pagar, provavelmente teria que mudar a linguagem do seu negócio ou fechar de uma vez por todas para pagar tudo o que deve. Então, o que ela fez? Ela criou uma operação espetaculosa, que é essa Operação Lava Jato, onde, através de um juiz de primeira instância, que do ponto de vista jurídico é nada, pessoas do meio político estão sendo condenadas sem provas, somente através de convicções. E claro que por detrás de tudo isso existem sociedades secretas, existe o dinheiro da casa de Rothschild, patrocinando a tudo e a todos, de maneira a fazer com que todo um país caminhe para um abismo com a crença de que luta contra a corrupção. Então, como isso é possível? Como 99% da pirâmide obedece às leis criadas por menos de 1% que estão lá no topo? Através do conhecimento e da manipulação das energias e vibrações. Para falar de lei, é importante que os amigos compreendam que existe uma diferença entre o que nós vamos chamar de lei orgânica, lei da terra e leis marítimas. Primeiro, lei orgânica. A lei orgânica é a lei que está inspirada no governo perfeito dos elementos da natureza. Então, através da compreensão de como funciona a natureza e o cosmos, eu conecto-me com as leis orgânicas. Essas leis orgânicas estão plasmadas nos 10 mandamentos, nas leis e códigos de ética moral praticados pelas religiões, ainda que essas estruturas como religiões manipulem essas leis de maneira a criar golems, escravos, zumbis. Mas como que essas religiões, ou Estado, ou a estrutura jurídica, judiciária, etc., conseguem atuar nas leis orgânicas? Essas leis orgânicas estão gravadas a fogo
Lembrem-se que todas as nossas células estão feitas apenas de 5 elementos: água, terra, fogo, ar e éter. E o fogo é responsável por gravar na nossa estrutura cardiochacral ou coração e no nosso cérebro, que seria responsável pelo intelecto e a parte racional, todas essas leis estão gravadas a fogo dentro dos nossos corações. Obviamente que se você é uma pessoa ignorante, sem conhecimento, que só tem crença e boa vontade, boa intenção, ao entrar em contato com certos trechos da Bíblia, ou ao entrar em contato com certos trechos do Código Penal, do Código Civil, que comandam as leis, essas estruturas, essas gravações a fogo que refletem as leis cósmicas universais e estão gravadas no nosso cardiochakra e no nosso cérebro, elas são ativadas. E uma vez ativadas, elas podem ser pirateadas, elas podem ser implantadas, como nós encontramos muitas vezes nos registros akáshicos, implantes etéreos, que acabam criando padrões de comportamento repetitivo e limitante, crenças limitadoras, ilusões energéticas, entre outros fatores bloqueantes e desarmonizadores, que fazem parte das nossas estruturas energéticas e vibratórias. Então nós temos a lei orgânica, que está gravada a fogo no coração e no cérebro da raça humana, e que as estruturas jurídicas, estatais, religiosas, utilizam justamente para manter o grosso da humanidade ordinária marionetada por crenças que foram criadas há 2.000 anos, há 5.000 anos, há 10.000 anos, justamente quando a humanidade tinha uma realidade bastante infantilizada e não tinha desenvolvido ainda a sua capacidade de conhecimento como estava desenvolvendo-se através da crença. Então, uma vez que nós temos lei orgânica, nós também temos a lei da Terra. E a lei da Terra é justamente a lei que cada país define em função de tradições, em função de costumes. E como nós podemos ver, as diferenças culturais fazem com que a lei da Terra tem uma certa dificuldade ou uma certa complexidade para funcionar. Você pode fazer coisas na Espanha ou na Califórnia que, se você fizer no Brasil ou na Indonésia, você vai preso. Entre outros tipos de variantes que formam, digamos assim, uma colmeia social. Para que a lei da Terra possa funcionar de maneira a não prejudicar os interesses do Império, os tribunais, criado pelo direito, criado pela teologia, têm que fazer uso da lei marítima. Todos nós que estamos na Terra e cometemos alguma infração ou crime e vamos a um tribunal, a partir do momento que adentramos aquele tribunal, passamos a estar baixo a jurisdição de leis marítimas. E o que são leis marítimas? Leis marítimas são leis criadas para mediar e estabelecer o comércio internacional. Ou seja, desde a época da Fenícia, que a lei marítima permite que pessoas de um determinado reino ou mercadorias de uma determinada província possam adentrar e ter valor de troca ou serem fiscalizadas pelo governo local da província. E dessa maneira, nós fomos evoluindo das guerras e da barbárie para o comércio e a civilização. Porém, os nossos corpos físicos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E uma vez que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, em teoria não temos que aceitar sobre nós julgamentos e condenações baseadas em leis marítimas que foram criadas para o comércio de mercadorias, que são coisas inanimadas ou coisas mortas que vão servir de alimento. E é esse justamente o ponto que vocês têm que realizar. Que através da lei marítima, as pessoas acabam sendo pirateadas através de tribunais que transformam seres humanos em números e mercadorias que servem como notas promissórias nas bolsas de valores. Eu até peguei aqui uma nota e
o meu documento para mostrar que para vocês tem um número aqui tem um número, aqui tem um número, aqui atrás tem números também. E se você pega uma nota, essa aqui é uma nota de 10 euros, você vai ver que aqui em cima do meu dedo também tem uma numeração, que sempre está composta de letras, aqui também. E se você pegar a sua conta de telefone, se você pegar o seu RG, você vai perceber que todas essas letras estão em letras garrafais maiúsculas. Ou seja, a partir do momento em que você nasce, a primeira coisa que os seus pais fazem qual é? Um certificado de nascimento. E através desse certificado de nascimento, que assim como a sua conta de telefone, que assim como a sua conta de cartão de crédito, que assim como toda a sua informação alfanumérica na Matrix, ela está feita com letras maiúsculas. E é nesse momento que nós deixamos de ser criadores da nossa própria realidade, soberanos sobre nós mesmos, e passamos a ser uma nota promissória das famílias reais, das aristocracias banqueiras e de todos aqueles que transformaram essa realidade numa granja humana, onde as pessoas são recicladas e escravizadas. E por isso, magistrados são magistas tributários, recicladores de almas e domadores de ovelhas sapiens, que é o que vocês são. Ovelhas homo sapiens, em vias de decidir se vão ou não realizar o opus magnum, se vão ou não existir em corpo e carne, feitos à imagem e semelhança de Deus. É para isso que vocês estão aqui. Mas voltando à diferença entre lei orgânica e lei marítima. A lei orgânica, gravada a fogo em nossos corações, é aquela que nos faz ter claro que você não vai ter problema nenhum em levar uma criança a brincar num pomar e que de repente o resultado não vai ser o mesmo se você levar ela para brincar num matadouro. O pai teria que ser um sádico para considerar o ambiente do pomar e do matadouro a mesma coisa. Então, assim, as leis orgânicas são aquelas leis que nos permitem saber a verdade de forma inerente. A lei marítima é justamente a lei que nos transforma em mercadoria, em notas promissórias de um governo. E essas notas promissórias são números que estão tanto lá na Bolsa de Valores, em Wall Street, em qualquer um desses lugares onde os números e a informação circulam para que os bens de consumo possam chegar aos consumidores. A questão é que nós, enquanto seres humanos, somos bem de consumo de que tipo de consumidor? E é por isso que nós tememos a intimação de um juiz quando essa chega na nossa casa, porque nós sabemos que o magista, tributador, reciclador de almas e domador de ovelhas sapiens, tem o poder de cercear a nossa liberdade. Mas para que ele tenha o poder de cercear a nossa liberdade, a Matrix precisa criar um duplo etéreo de nós mesmos. E é por isso que todas as letras são maiúsculas. Porque não é você feito à imagem e semelhança de Deus. É você, empregado, alimento da Matrix. E como que essa lei marítima se manifesta através das nossas vidas? Através de dois códigos que controlam a nossa realidade desde a perspectiva da conduta ética e moral. Primeiro é o Código Penal. O Código Penal é o código de leis que garante que a sociedade possa punir e castigar aqueles membros, indivíduos, que cometam infrações, cometam crimes, e ela faz isso através de multas, ela faz isso através de prisão, em alguns países do nosso planeta ela ainda faz isso através de pena de morte. O que é uma tremenda burrice, porque um delinquente encarnado num corpo físico é muito mais fácil de ser controlado e tratado do que um delinquente solto na realidade 4D, baixo leis orgânicas. Porque conforme a história, conforme o histórico de trauma dele, toda a delinquência dele é a expressão natural do que é ser humano, entende? Porque se você pisa no meu pé e dói, eu grito ai. Agora, eu sei que existe gente, na minha família principalmente, que se você pisa no pé e dói,
Eles abrem um sorriso desse tamanho para você, te dão um abraço e pedem desculpa, possivelmente porque você pode emprestar dinheiro para eles ou pode dar uma carona ou qualquer outra merda que vise o interesse próprio, baseado na falta de compreensão de como funciona o todo. E hoje a gente está aqui compartilhando informações para que vocês tenham possibilidade de compreender como o todo está governado pelo pouco. Como as possibilidades são infinitas e a realidade estreita. E para que você possa alargar os parâmetros da sua realidade, você precisa ter conhecimento. Então, através de leis marítimas que garantem a comercialização justa entre diferentes culturas e países em mar, nós somos governados em terra e transformados em notas promissórias de uma dívida, que é paga e aumentada todos os dias nas bolsas de valores. E isso é garantido através do Código Penal e do Código Civil. O Código Penal garante que os pobres que não cumpram as leis sejam punidos, presos, quando não mortos. E o Código Civil, que trata das relações consensuais, contratos, empresas, permite aos ricos roubar em paz. E em todo país que foi instalada uma república, em todo país que foi instalada uma democracia, essa foi a maneira que as famílias colonizadoras, que os impérios monárquicos conseguiram de fazer com que os seus súditos continuassem trabalhando para eles com total ilusão de liberdade. E me dá muita raiva porque eu conheci essa classe de magistrados. Eu tenho o DNA dela correndo nas minhas veias. Talvez por pouco eu não estou ali fazendo esse papel de ridículo que esses jovens não percebem que estão fazendo. Esse Dallagnol, esse Moro, esses caras não têm vontade própria, eles são todos controlados pela Opus Dei. Onde já se viu a esposa de um juiz sair na capa de uma revista de moda? Por quê? Porque a Rede Globo precisa imprimir nos campos sensíveis de vocês de que esse juiz vai salvar o país. E em poucos meses de governo Temer, nós estamos vendo todo mundo ir para o buraco. Toda a classe magistrada, toda a classe de magistrados desse país recebe salários astronômicos justamente porque eles são o corpo de segurança que permite às elites roubar recursos para depois criar sistemas de governo através dos quais uma pequena minoria detém todo o conhecimento e tecnologia e o resto das pessoas vive sofrendo, alimentando contos de fadas que foram criados por judeus, por criadores de religião, por recicladores de almas humanas, sacrificadores de bebês. Então é muito importante que nós desconfiguremos das nossas estruturas energéticas e vibratórias essa reverência e esse respeito por essas pessoas de toga, por esses acadêmicos universitários. No nosso país, tudo isso que está acontecendo por quê? Porque as leis são arcaicas, porque o sistema jurídico permite. O sistema jurídico do Brasil foi criado justamente para que almas recicladas de grandes ditadores que estão presos na nossa psicosfera desde a Babilônia até aqui, pudessem continuar existindo sem jantar recém-nascidos. Por quê? Porque não dá para você fugir da evolução. O que dá é para você maquiar a evolução. E as nossas famílias reais, as nossas aristocracias, a elite do Brasil principalmente, são provincianos, são atrasados, são canibais, se alimentam do nosso sofrimento, riem da nossa cara. O que esse prefeito de São Paulo, se vestindo, ou seja, fazendo um populismo que o Maluf fazia há anos atrás, ou seja, é a mesma receita. Entende? O que esses caras estão fazendo não é diferente do que fez Stalin, não é diferente do que fez o Obama, não é diferente do que fizeram. A questão é que existem muitas agendas, então vocês têm que parar de doar a essas figuras idolizadas pela mídia um respeito, um tempo e um amor que vocês têm que dar para si mesmo.
é muito importante que vocês aprendam a trabalhar todo o ser de vocês em níveis integrais, instinto, emoção, mente, corpo físico. Não pensem que a promiscuidade, a mentira, a vulgaridade está livre da espiritualidade. Não pensem que o dinheiro é o oposto da espiritualidade. O bem e o mal está em tudo. Todas as forças estão trabalhando juntas no eterno agora. Por quê? Porque as guerras aconteceram no passado da galáxia. Então as linhas temporais como essa em quais a gente vive funcionam muito mais como hospitais para que as almas despertem de forma individual do que verdades que têm que ser combatidas e etc. Tudo isso que vocês estão vendo através do universo político é um grande teatro. E quanto mais vocês acreditarem nisso, mais os sentimentos inerentes às realidades passadas de vocês, karma, programação existencial, vai brotar de uma maneira natural. Fujam das grandes cidades, parem de procurar emprego, parem de procurar dinheiro, masturbem-se, vivam, comam, bebam, durmam, relaxem. Não tem que vencer na vida, não tem que ter propriedades. Isso tudo é uma grande mentira que nos impede de ser espírito e permitir que a providência divina atue. Obviamente que estando só, num lugar que nem São Paulo, num lugar que nem o Rio, você precisa de ajuda. E é por isso que a nossa Casa Real Sagrada está aqui. E é por isso que nós nos estabelecemos na realidade 3D através de uma empresa, que é Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico, que pode ajudar você a trabalhar a sua saúde em todos os níveis do seu ser, não somente no nível físico, porque todos esses médicos, engenheiros, magistrados, são seres que não compreendem os níveis de realidade que a Casa Real Sagrada de Sírius compreende. Por quê? Porque eles são reféns de uma realidade que foi criada há 6.000 anos e que está dando certo há só 2, nem 2.000 anos. Nós somos médicos que trabalhamos com esse planeta e com outros há 350.000 anos. E a verdade nos dá autoridade para que as pessoas que percebem os estratagemas da Matrix para manter elas aprisionadas em um nível de consciência coletivista tenham um trampolim, tenham condições de dar um salto e ser catapultado a um nível de existência sanador, terapêutico, onde você é responsável pela sua própria existência, pela sua própria felicidade, criando a sua própria matrix de realidade, se beneficiando da mega matrix que nos escraviza e transformando ela em combustível. Não tem como fugir disso. Assim funciona no cinturão fotônico. Desistam de ter empregos e busquem ser empreendedores. Façam com que aquela ideia que vocês têm, e ainda é uma sementinha, se transforme num grande jardim de flores. É para isso que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui para intercambiar pedaços de papel por liberdade. Vocês não estão aqui para preencher as vagas de emprego das empresas das elites. Deixa que a indústria quebre. Aprende a ser feliz no caos, sem fazer mal às pessoas. Porque é aí que você vai entender o trabalho de toda a sua Casa Real Galáctica. É aí que você vai conectar na frequência dos seus verdadeiros criadores, dos seus verdadeiros protetores. Que não é Jesus, que não é uma religião de 6.000 anos como o judaísmo, não é porra nenhuma disso que querem vender para você que é. Você tem todas as respostas dentro do seu coração. Precisando de ajuda, entre em contato com a gente. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham os nossos vídeos e principalmente vocês que acreditam e consomem os nossos trabalhos. Eu desejo que o Brasil vença essa luta, vença essa guerra. Não sejam hipócritas, existe uma guerra acontecendo. E não é uma guerra apenas entre o bem e o mal, é uma guerra entre o império do conhecimento e o império da ignorância. E aqueles que não escolherem o império que querem habitar, jamais vão poder ser criadores dos seus próprios impérios. E é isso que a Casa Real Sagrada de Sírius quer que vocês sejam. Reis e rainhas. Muito obrigado a todos, amigos. Até o nosso próximo encontro. Namastê.